Evangelho conforme Mateus, capítulo 13. Desde já expresso a alegria de poder estar com os irmãos essa noite para compartilhar da palavra do Senhor. Nós leremos do versículo 14 até o versículo 30. Este texto nos servirá para nossa exposição e meditação na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Deus bendito, nós queremos nessa hora mais uma vez tributar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Agradecer ao Senhor Deus pela Tua palavra que nos mantém com olhar fixo naquilo que o Senhor tem feito em toda a nossa vida, ao longo de toda a história humana. E nessa hora queremos render especial gratidão a Ti, porque o Senhor nos permite debruçarmos sobre a Tua palavra mais uma vez e compartilharmos, Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós, para que possamos, Deus, caminhar segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, conforme a Tua bondade. Por isso te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, que um dia inspirou o Teu servo Mateus, nos ilumine nessa hora, a fim de entendermos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, e que a Tua palavra, uma vez avivada no nosso coração, seja para nós guia em tudo aquilo que devemos viver e fazer. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. É possível que você, como muitos ou muitas outras pessoas, algum momento da sua vida tenha se perguntado qual é a razão, o motivo de vivermos em tamanha dificuldade ou tamanha estranheza no nosso mundo. Não apenas nós, cristãos, conhecedores da palavra do Senhor, temos o sentimento que há algo de errado no mundo, mas também aqueles que nos cercam, mesmo não professando a nossa fé, têm encarado a realidade de que há algo errado. Uma expressão muito comum em alguns meios é a existência de crise. Sexta-feira mesmo eu estive em uma palestra onde dois sociólogos comentavam a situação dramática em que o nosso mundo, a nossa sociedade ocidental tem atravessado. Uma época de incertezas, dificuldades e não pouco desespero e medo. Para onde estão seguindo para onde está seguindo o curso do nosso tempo? Esta é uma questão que aqueles que desconhecem o Evangelho se fazem.
Portanto, podemos dizer que esse medo, essa incerteza, deve-se também ao sentido de que esse mal que existe em todos os setores. No entanto, nós como cristãos, somos chamados a olhar para o nosso tempo, para a nossa realidade com um outro olhar. Sabemos o porquê estamos aqui, o porquê vivemos tamanha opressão, dificuldade e um empenho destrutivo do mundo contra ele mesmo, da sociedade contra ela mesma. Temos, pelos olhos de Deus, o conhecimento claro de que este mundo está em briga constante contra o seu Criador, contra o seu Senhor, de tal modo que o soberano reivindica sempre o seu lugar no mundo, e o mundo sempre questiona esse direito. Deus continua sendo Deus de todas as coisas. E como dizem alguns bons teólogos, não há 1 centímetro quadrado neste universo em que Jesus não coloque o dedo e diga: é meu. No entanto, vez ou outra nós somos levados a pensar: por que tanta dor e sofrimento? Por que tanto mal existe entre nós? Porque os homens não querem o Senhor. E Mateus nos ajuda a pensar nisso. Nos ajuda a olhar para a nossa história como a história de Deus. Mostrar que todo o caminhar e todo o desenvolvimento da raça humana é, antes de tudo, o desenvolvimento de uma obra de salvação, de transformação de todas as coisas, a obediência de um único Senhor, de um único Deus, que para nós se revelou de forma definitiva por meio de Jesus Cristo, que nos apresenta Deus como o seu Pai e nosso, se apresenta como aquele que será o nosso modelo de vida, mas também nos descortina a presença sempre viva, poderosa e transformadora do Espírito Santo, sendo que esse Deus trino, uno, nos chama então agora a uma vida nova, em uma nova comunidade, para a transformação pelo poder do Evangelho de todo aquele que crê, mas também para apresentar a todas as nações uma proposta de vida e de salvação. Jesus, conforme a experiência e a inspiração de Mateus, se revela então como este, responsável em trazer o reino de Deus, estabelecer entre nós essa soberania, essa regência, esse cuidado, essa transformação que conduz à obediência a Deus, Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. E é sobre o reino que Jesus vai lançar, de acordo com Mateus, toda a base da sua pregação. Não é à toa que assim que ele é batizado e conduzido para ser tentado, e sobre o diabo ele se torna vitorioso, ele começa a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, ou o reino de Deus está próximo, ou ainda o reino de Deus está entre nós. Por isso, irmãos, nós precisamos reconhecer
que essa pregação também é a nossa hoje, que nos chama a olhar para aquilo que Jesus pregou, anunciou e ainda mais viveu. Quando vamos para a narrativa do capítulo 5 até o versículo 7, vemos Jesus no Sermão do Monte anunciando o reino, os valores desse reino, os princípios fundamentais da vida daqueles que queriam viver segundo a vida de Jesus, que queriam chegar a uma caminhada cujo seu fim seria o encontro com Deus Todo-Poderoso, que por Cristo o salvou. Nós percebemos que há um chamado a uma vida totalmente diferente daquela que é ordenada por este mundo, que era ordenada por meio dos religiosos daquela época, que viam o reino como algo que é conquistado pelo esforço, antes de ser algo que é dado e oferecido pela graça de Deus. O texto caminha, Mateus caminha então nesse ritmo, mostrando que é o reino, assinala a presença do reino em algumas manifestações sobrenaturais do Senhor Jesus, alguns milagres, algumas ações de transformação e de testificação que este reino estava presente. Ele atinge então o seu ápice nesse dia cumprido que o Senhor terá, que começa num sábado, no capítulo 12, e vai até o final dele, perpassando todo esse capítulo 13, onde ele vai falar sobre o reino de Deus e o seu desenvolvimento na história humana. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esta verdade que o Senhor nos ensina neste texto, que o reino de Deus é um reino que caminha para a sua consumação. É a história de Deus que de começo ao fim se mostra Senhor de tudo e Senhor de todos. Então Jesus começa essa parábola dizendo que o reino de Deus, e aqui a grande comparação, a grande símile, o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Nós vemos uma figura que a própria interpretação de Jesus vai dizer: este é o Filho do Homem. O campo é o mundo, o campo é o cosmos, é a criação, é tudo aquilo que foi criado pelas mãos do Filho do Homem, que por Ele e por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez, como nos mostra o Evangelho de João, onde somos sempre levados a perceber Jesus como um ente presente na criação, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Irineu de Lyon, um pai da igreja, dizia que essas duas pessoas da Trindade, o Filho ou o Verbo e o Espírito Santo, são as duas mãos de Deus, os seus dois braços que realizam a sua vontade, sendo que cada um deles opera após o outro. E aqui está o Filho, Criador, juntamente com o Pai e com o Filho, e com o Espírito Santo. Eles criam todas as coisas. E aí a gente volta então para aquele momento da criação, em que tudo é feito segundo a palavra,
segundo a palavra de Deus Pai, na ação da sua palavra divina, que é o nosso Senhor, antes de sua encarnação, e sobre todas as coisas o Espírito se movendo, como que trazendo à vida tudo aquilo que o Pai ordenava por meio de sua palavra. Essa é a criação. Quando Deus termina a criação, o que Ele diz? Eis que é pouco boa, mais ou menos, não. Ele diz que é muito boa. É a sua perfeição, a sua obra-prima. Mas o texto continua. Veio então, enquanto os homens dormiam, o inimigo deste dono, desse Senhor, e semeou joio. Joio, todos nós já ouvimos essa parábola, então conhecemos muito sobre isso. Mas o joio é tido como o símbolo de toda a ignorância e possibilidade de ignorância do ser humano. Um ditado que aparece algumas vezes no Talmud diz que a estupidez é como misturar semente de trigo e semente de joio. Isso é loucura, porque ambas as coisas podem se destruir. Onde o trigo ele produz desenvolve ali todos os seus frutifica, ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, e o joio, ao invés de crescer por conta própria, o parasita rouba dele a sua energia, a sua vitalidade, destrói. Além de ser algo venenoso, como alguns vão dizer, vão considerar, se misturado então ao trigo, tiraria os seus benefícios alimentares, a sua utilidade. Era algo estúpido, segundo o Talmud, plantar trigo e joio. Duas sementes opostas, duas sementes distintas, duas sementes que poderiam apenas conduzir a algo pior e destrutivo. Você lembra de quando duas sementes aparecem na história do mundo? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, entre a tua descendência e o seu descendente. São expressões que literalmente na língua hebraica utiliza a palavra zerá. Zerá é semente, geração, continuidade. Duas sementes subsistindo e habitando o mesmo campo, uma mesma terra, sendo uma boa, útil, sendo outra perversa, destrutiva, venenosa. Eis o mal instalado em nosso mundo, e nós sabemos disso, e nós temos vivido isso. E a partir desta palavra de Deus, a serpente, sendo maldição para ela, embora seja palavra de bênção para nós, porque a descendência da mulher, a semente da mulher, destruiria a descendência da serpente, do mal, do pecado. Somos então levados a pensar em uma coexistência de duas coisas opostas, de dois elementos diferentes, embora parecidos. E quando os homens acordam, vão dizer:
Senhor, será que o Senhor se equivocou e plantou joio no meio do trigo? Será que a sua semente era boa mesmo? Você já deve ter ouvido isto em algum momento. Como um Deus bom pode permitir o mal? Qual é a raiz do mal? Porque habitamos no meio da maldade. E a resposta está em nós mesmos. Está em cada um de nós. Quando não criamos, mas ainda está em nós os que cremos, tentando contra a nossa vida, tentando contra nosso relacionamento com Deus, a nossa edificação pela palavra, pelo Espírito, a nossa caminhada na imitação de Jesus. Este mal habita em nós, tendo seu poder agora destruído, minimizado pela nova obra, pela redenção de Cristo, pelo agir do Espírito Santo que nos regenera e nos capacita a um novo viver, a uma nova forma de agir, a uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, com o próximo e com com tudo aquilo que está ao nosso redor. O mal não é culpa de Deus. O mal é culpa de todo aquele ser moral, como o diabo, como nossos primeiros pais, como nós, que quando ouvimos a tentação, seja do demônio, seja do mundo, seja da nossa própria carne, damos ouvidos porque queremos ser Deus de nós mesmos. Queremos ser senhores, senhoras de nossas próprias vidas. Queremos conduzir a nossa vida com a nossa lei e não com a lei de Deus. Essa é a razão do mal. Quando eu me nego a viver no mundo de Deus, as regras de Deus. Quando é rebeldia, eu continuo a realizar as mesmas obras de meus pais, Adão e Eva, e não assumo o real compromisso com o Senhor. E o texto continua então: Senhor, o que nós faremos? Qual será a nossa atitude neste momento? Eles olham para o campo, eles olham e conseguem já definir que há trigo e há joio, mas os frutos ainda não são tão claros, tão distintos. Há uma possibilidade de erro, há uma possibilidade de destruição do trigo, arrancar trigo como se joio fosse. E a palavra do Senhor do campo é muito clara: não arranquem, não façam isso. Essa é uma convivência necessária. Essa é uma convivência que cada um de nós precisa viver. É complicada? É difícil? Você experimenta isso todo dia da sua vida. Assim que você sai de casa e chega no seu trabalho, dependendo de onde você trabalha, você vai ser bombardeado por certas atitudes, por certas conversas,
por certos princípios que não estão de acordo com a palavra de Deus, com o princípio revelado pelo Senhor a nós. Não é a lei de Deus, não são os princípios de Deus. E você vai ser tentado a adequar-se. Todo mundo faz, todo mundo vive. Se não for assim, nenhuma empresa sobrevive. Se não for assim, você não sai da escola. Se não for assim, todo mundo faz. E quantos não suportam? Quantos são os cristãos como eu e você, que hoje estão glorificando ao Senhor, adorando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, sendo edificados pelo Senhor, e amanhã, quando chegarem no seu emprego, emitirão notas fiscais com valores estranhos, errados, serão levados a certas ações, certas atitudes. Esta é a convivência com o mal neste mundo. Às vezes nós pensamos que o texto está falando de igreja. Não, a igreja vai ter gente boa e gente ruim só no final. É o mundo, é o dia a dia, é lá fora. É a cultura que os seus filhos estão aprendendo nas escolas, é a cultura que é passada pelos programas de televisão, pelas redes sociais, é aquilo que você não dá conta que está acontecendo, mas está. É a formação ideológica perversa das nossas universidades, dos nossos centros educacionais e institutos federais de ensino. Durante 3 anos eu lecionei no IFES, em Santa Teresa, e foi uma das experiências mais marcantes para mim. Ter que encarar alunos que no primeiro dia do primeiro ano de aula, era uma coisa, e no final do ano já eram outras. Tinham mudado. Queriam qualquer coisa menos estudo, estavam entregues às suas próprias vontades, seus próprios desejos. Quantos foram os alunos que eu vi entrando drogados em sala de aula, bêbados, cansados do final de semana? Isso eu estou falando de jovens de 15 a 17 anos. E o seu filho está no meio disso, sua filha está no meio disso. Cuidado, porque o pecado que há no mundo entrou não apenas nas pessoas, mas entrou também nas estruturas. Está nas escolas, nas universidades, no trabalho, na repartição pública, nos bancos. Trabalha na sociedade, na cultura, na economia. Todo lugar está contaminado por este mal e nós somos chamados a conviver com ele. No entanto, a nossa convivência, segundo Jesus, não é uma convivência passiva, porém ativa. Quando olhamos algumas páginas atrás e vemos Jesus falando sobre o reino, sobre a atitude e os valores do reino, nós somos chamados para sermos 3 coisas fundamentais: sal, luz e fermento. Nós somos chamados a sermos elementos para retardar o máximo possível o apodrecimento deste mundo, iluminar o tanto quanto for possível a nós, esse mundo que jaz em pecado, em trevas, que é capaz de chamar luz trevas e de trevas luz, chama o bem de mal e o mal de bem.
Nós somos chamados a entrar em cada uma destes lugares, dos ramos de atividade, das instituições do nosso tempo, e como fermento transformá-las de dentro para fora. Não creio numa utopia que nós vamos transformar todas as coisas, como criam alguns dos nossos antepassados na fé. Mas creio que isso também não justifica uma paralisia nesse sentido. Não vai melhorar, então que se dane. Não. Eu sou responsável, você é responsável. Porque onde nós estamos, nós anunciamos com a nossa palavra e com os nossos gestos aquilo que é o Senhor, aquilo que Ele realiza, aquilo que Ele é chamado, Ele foi trazido a nós para dizer, e que nós somos chamados agora a dizer nesse mundo. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, vivido por nós, deve ser anunciado por nós, deve ser vivido por nós, confirmando aquilo que nós falamos. Essa semana mesmo, domingo passado, me perdi, pregando a igreja quilombola, onde também pastoreio, eu disse ali o seguinte: se nós não somos capazes de viver o que pregamos, não preguemos. Talvez seja algo estranho de se ouvir, porque o mundo está cansado de ouvir afirmações de fé e pouco tem visto a vivência da fé. E nós, irmãos, somos chamados a isso. Em um mundo como o nosso, de convivência confusa, difícil, nós somos chamados a ser boca que proclama o reino, que anuncia o reino, que anuncia a graça de Deus, mas que vive por essa graça, anseia por essa graça e apresenta esta mesma graça a todos. Mas o texto continua: vão crescer juntos? Sim. Mas o que vai acontecer? Qual será então a nossa situação no meio dessa condição de bem e mal coexistindo entre sementes plantadas para a glória de Deus e sementes plantadas pelo diabo? E aqui eu quero abrir só um parênteses. É significativa a palavra diabo na língua grega. A etimologia dela nos leva a pensar em aquele que vem para fazer confusão, espalhar, aquele que atira para todos os lados e cria o caos. Essa é a ideia de diabo, de diabolos, aquele que espalha qualquer coisa, que cria confusão e espalha por todos os lados. Ele trouxe o caos ao mundo, ao cosmos, à criação perfeita. Ele cria essa bagunça, não no sentido que é poderoso para criar algo, mas no uso da sua liberdade, ele desenvolve a oposição a Deus. Ele vai contra a vontade de Deus. E o texto nos mostra que o Deus que criou todas as coisas,
Ele é Senhor da criação, Ele é Senhor da história, mas Ele é o Senhor da consumação. E aqui nós temos uma mensagem de esperança, a mesma que aparece centenas de vezes no livro de Apocalipse. Quando a igreja se vê em meio ao tormento, à dor da perseguição, à aflição do confronto, ao avanço do mal, aquele aumento radical da perversidade, o Senhor manifesta a sua palavra nos mostrando que haverá a destruição do pecado, do mal, em todos os seus níveis. Ele começa a mostrar que Ele é o Senhor da história, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Tudo acontece por Ele e por meio dEle e para Ele. Não há nada que Ele não possa transformar, e é isso que Ele pretende fazer na consumação, quando todas as coisas forem restauradas àquilo que deveria ter sido desde o início e não foi por causa do nosso pecado. Então Jesus termina a sua parábola dizendo: no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado. E aqui tem uma palavra de consolo e uma palavra de alerta. Quando nós vivemos o Evangelho de forma digna da nossa vocação, entendemos que a palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática, é aquilo que nos condiciona e nos dirige a nossa vida. Temos esse consolo em saber que nada nos separará do amor de Deus. Não estamos no meio dos feixes de joio, não estaremos no monte de mato para ser queimado. Essa advertência às vezes nos parece estranha quando reconhecemos a doutrina da eleição, mas mesmo no apóstolo Paulo ela sempre aparece para nos mostrar esta grande verdade: a vida de seguimento, de imitação do Senhor, de santidade, deve ser uma busca constante de todo aquele que lançou mão do arado e caminha seguindo o Senhor. Nos é consolo, mas nos é advertência. Porém, essa palavra também nos é esperança. E o cristianismo, a fé cristã, é esperança do começo ao fim. E esperança é uma daquelas três coisas que sempre subsistirão e estarão presentes na vida da igreja enquanto existir a igreja. E claro, ela existirá para sempre, sendo uma delas a fé, o amor e claro, a esperança. O maior sempre é o amor, mas a esperança é parte da nossa certeza. O Senhor nos mostra uma consumação onde o justo e o injusto que conviveram juntos serão de fato separados, sem que as suas obras sejam confundidas, sem que os seus frutos possam causar uma espécie de erro na seleção, mas percebendo de fato aquilo que é
a razão de ser e da vida deste ou daquele. Nós produzimos frutos para a vida eterna, frutos da presença do Espírito, fruto de uma ação sempre poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso não há lei. A favor disso há sempre vida. Do outro lado, existem aqueles que serão destruídos. A destruição do perverso, a destruição do pecador, por mais que hoje o nosso coração se comova com isso, por mais estranho que possa parecer, ainda continua sendo nas Escrituras e na mente de Deus uma clara manifestação de sua justiça, onde ela será glorificada por nós e por todos os santos e por todos os anjos. Porquanto sua justiça não é destruída pelo seu amor, como muitos querem. A nossa esperança é a nossa salvação, o nosso consolo, a nova vida que Jesus nos promete. Mas não apenas nos promete, Ele também nos mostra e comprova. Como é que Ele faz isso? A presença do reino, ela, no tempo do Antigo Testamento, entre os profetas, o maior sinal era a restauração de todas as coisas. E essa restauração começava com 2 atos formidáveis. O primeiro deles, a ressurreição dos mortos. E Cristo ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito dentre os mortos. Porque ao ressuscitar, Ele marca esse início definitivo do reino. 50 dias após a sua ressurreição, é concedido à igreja o Espírito Santo. A promessa se cumpriu. O reino está presente, mas ainda não em plenitude. E assim que o reino começa a agir sobre o mundo, assim como o reino age por meio da igreja para avançar sobre o mundo e chegar às nações, ele também é demonstrado como presente. O que nós esperamos? Apenas a sua consumação. No entanto, essa não é esperança passiva, ela é também ativa. E eu e você somos chamados para participar deste avanço do reino. No nosso anúncio, na nossa pregação, na nossa experiência com esta verdade, com essa nova vida, com o testemunho que nós carregamos conosco, onde quer que o Senhor nos coloque, para que em tudo nós possamos viver aquilo que nós cantamos hoje. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto na terra como nos céus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
A parábola do joio é uma parábola sobre a nossa realidade. Criados para a glória de Deus, sendo criados em todo bem e perfeição, caídos por causa do nosso orgulho, soberba e pela tentação perversa do diabo, mas restaurados por esse Deus que entra na nossa história, assume a nossa vida, leva sobre si a nossa enfermidade e na cruz ela é destruída para o nosso bem e para a nossa salvação. Que agora, como testemunhos ou como testemunhas dessa verdade, possamos caminhar na nossa história até aquele dia que o Senhor nos chame, ou ainda aquele dia que o Senhor consuma todas as coisas que Ele mesmo propôs no seu coração, e que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós te rendemos graças pela Tua palavra. E o desejo nosso nessa noite, Pai, é que possamos olhar para a realidade que nos cerca, na plena certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor sempre cuidará de cada um de nós. Sabemos, Deus, que muitas são as tentações, as provas, os conflitos, as lutas que nós teremos. Mas que a nossa vida esteja sempre pautada, Deus, unicamente pela Tua palavra, pela vida que há em Ti, pelo Teu desejo, Deus, de sermos agentes de transformação e de salvação. Abençoe-nos, Deus, para que na história da nossa vida sempre possamos, Pai, resplandecer a Tua luz diante de todos os homens, para que, vendo a nossa luz, os homens possam glorificar ao Senhor, tão somente ao Senhor. E que em tudo, Pai, a nossa vida seja vivida para a glória do Teu nome, e que a alegria de toda a nossa vida, Deus, seja a Tua alegria. Assim, Deus, nós choramos, em nome de Jesus. Amém.